Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição 150 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Eu sou o economista Reinaldo Coafeu e comigo aqui na bancada o jornalista João Jabu. Jabu, bom dia, bem-vindo ao Café com Política. Bom dia, Cafeu, bom dia, Ricardo, e bom dia a toda a nossa grande audiência. Também conosco o Ricardo Bizarra. Bom dia, Bizarra. Bom dia a todos. Kleber Santos hoje, com afazeres profissionais, não estará conosco. E a nossa convidada do dia é a prefeita municipal, ela que é do PSD, Sueli Rosim. Bom dia, Sueli, seja bem-vinda. Bom dia, gente. Obrigada pelo convite. Parabéns, número 150, 150, tá aqui. Pois é, sucesso para vocês. Obrigada. Importante estar aqui hoje. E em junho, o Cidade 360, 4 anos, hein? 4 anos. Como o tempo passa, hein? Tá aí. Passa um mandato já, né? Já um mandato, é verdade. Vamos ver se vai ter renovação, né? Vamos ver se vão reeleger a gente, né? É verdade. Ô, Jabur, vamos já iniciar a entrevista, né? Você tinha aí preparado, né, uma pergunta já para a gente dar. A questão, inclusive, tem o André Fleury também, que fez um complemento a essa questão. Pois não, fique à vontade. Tá, vamos começar pelo assunto da semana, né, e pelo projeto de lei da semana, que está lá na Câmara Municipal, um projeto que extingue cargos, que foi uma determinação da Justiça, e também cria secretários adjuntos e mais 3 secretarias, a de Comunicação, de Governo e Habitação. O vereador André Maldonado, prefeita, ele sugeriu na última sessão, fez até um pedido para que se desmembrasse, para que se votasse separadamente, né? Ou principalmente o projeto que extingue os cargos ou que faz uma mudança no organograma por determinação da Justiça. A senhora vai concordar, ainda está pensando ou já disse um não para isso? Não, na verdade eu tive a oportunidade de esclarecer a ele, né? Esclarecer exatamente o que significa esse projeto. Porque eu acho que de certa forma houve ali uma confusão de preocupação do que a gente está criando. E, na verdade, o projeto em si é um projeto que ele faz uma correção por meio de uma ADIM, né, impetrada há bastante tempo. Ele faz uma correção. Então, o projeto que a gente envia, ele é um espelho de uma correção, ou seja, há uma inconstitucionalidade vigente hoje, que vai ser sanada dia 29, porque as exonerações acontecem dia 29, e a gente manda um projeto para fazer essas correções. É importante ressaltar que a única coisa em que nós acrescentamos são as coisas são urgentes, que são 3 novas secretarias e os secretários adjuntos. E é importante dizer que a figura do secretário adjunto, ele modifica, na verdade, pessoas que já fazem parte da máquina. Vou dar um exemplo na Secretaria de Obras. Hoje eu tenho a Pérola, que é secretária de Obras, e eu tenho o Theo, que é o seu braço direito, que se torna secretário adjunto. Então, e um outro detalhe importante é desmembrar um projeto que, na verdade, no seu escopo, ele já está o mínimo suficiente que a gente precisa para tocar a máquina em diante. O que é importante ressaltar é que as 3 secretarias e a Guarda Municipal, o projeto pede uma autorização para que a gente crie. Num segundo momento, a gente envia um projeto que aí sim prepara o orçamento para a nomeação dessas secretarias. Então, assim, o projeto foi aprovado, eu nomeio os secretários no dia seguinte? Não. Eu faço exatamente o que a ADIM pede, faço as correções, nomeio os comissionados existentes e lá na frente a gente vai enviar um projeto específico para tratar o orçamento. Então, tive a oportunidade de conversar isso com ele, inclusive ontem, esclarecer, porque eu acho que isso tem sido a dúvida. Retira o projeto e refaz um outro, mas na verdade o projeto que a gente enviou já é a DIN. Lá adiante a gente vai enviar um grande projeto que diz respeito ao PCCS, que é o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, que aí assim ele é muito mais complexo de se discutir. Esse projeto que foi enviado, ele é um projeto de conhecimento de todos há bastante tempo. A gente sabe o que a gente está tratando, a gente está corrigindo por meio de uma ADIM um problema de falta de nomeação, falta de descrição dos cargos. Então, olha, ele tem 700 páginas? Tem, porque, na verdade, as descrições não existiam e passaram a existir. Aí o pessoal comentou comigo, prefeita, mas tem erros no projeto. Eu pedi para pontuar alguns deles. É um erro de português aqui, é um anexo que tá, o anexo 1, o anexo 2 passa para o anexo 4 e depois volta o 2. São coisas, na minha opinião, extremamente adequáveis. Inclusive, se o projeto for aprovado, a gente envia
pequenas alterações que dizem respeito a eventuais erros nesse sentido. O que a gente não pode é, por conta de um eventual erro de português, a gente pressionar a demissão de centenas de servidores. E eu acho que é até importante a gente poder esclarecer muito o que esses servidores de fato representam. A gente está falando, quando chega uma demanda eventual de capinação, por exemplo, quem que lidera a equipe que vai fazer esse trabalho? É um cargo em comissão, de livre nomeação do prefeito, para ir lá fazer esse atendimento. A gente tem quase 7. Então, na criação dos cargos, a gente reorganiza todas essas pessoas que hoje já são essenciais para a máquina pública, para o funcionamento. Assim eu tenho na saúde, assim eu tenho na educação, assim a gente tem em infraestrutura. Então, é importante ressaltar que o projeto ele faz uma correção. Então, não tem como enviar um projeto inconstitucional para corrigir uma inconstitucionalidade. A gente sabe o quão complexo é, a gente entende, são inúmeras páginas, mas a gente não está falando de algo que a gente desconhece. Pelo contrário. A gente fala de uma coisa que todo mundo já está sabendo há bastante tempo. E, de fato, o projeto chega ao Legislativo apertado de tempo. Mas é importante dizer que não é uma novidade para ninguém, não é difícil de compreender o quão essencial essas pessoas são, porque, de fato, ele sobrepõe. Ele pega o diretor vou exemplificar mais claramente, numa secretaria como a Secretaria de Obras, né, que é mais fácil entender. A gente tem o secretário do secretário, a gente tem os diretores de departamento. No novo projeto, o secretário do secretário, que é aquele que vai marcar a agenda, que vai mandar um e-mail, ele se torna o assessor número 1, porque ele vai trabalhar nessa função dentro da secretaria. O diretor de departamento, que é o TEL, por exemplo, que lidera uma frente de trabalho, e na ausência da Pérola é o secretário, o braço direito, ele se torna o secretário adjunto. E o assessor 2 e assessor 3 estão trabalhando estrategicamente nas outras pastas e também fazem função dos diretores de departamento. Então, a gente não cria um monte de cargos, né? Como eu vi que todo mundo falou, criou horrores de cargos. A gente cria, eventualmente, 16 cargos dentro de um pacote, um montante geral. Então, na verdade, a gente diminuiu ao longo dos nossos 4 anos os cargos em comissão e de livre nomeação do prefeito. E, além disso, você pode ter a opção de colocar carreira e pode ter a opção de colocar externo. Até porque a gente tem muita gente boa que vem de fora do mercado e hoje apoia e trabalha com a prefeitura. Então, eu tive a oportunidade de conversar com alguns vereadores, explicar de forma um pouco mais detalhada. Costumo dizer que não é difícil compreender. E, lógico, vai ter que ser uma força-tarefa. É um projeto que não dá para a gente pensar em fazer política com ele. Porque a gente está falando de demissões e consequência para as famílias que hoje trabalham com a gente na prefeitura. Se fosse um projeto, se ele está mudando toda a prefeitura. Não, a gente está sobrepondo, fazendo uma correção e pedindo autorização para as 3 secretarias a mais, que só serão nomeadas à medida em que nós tivermos orçamento. Então, os vereadores podem ficar tranquilos com relação a isso. Vai nomear os 3 novos secretários? Não. A gente ainda vai ajustar essa estrutura dentro do nosso orçamento. Isso inclui habitação, inclui comunicação, inclui também a Secretaria de Governo, que a gente manda essas 3 porque, de fato, elas são essenciais para a máquina. Existem prefeituras que aumentam muito mais. A gente optou em fazer só essas 3 e a autorização para a criação da Guarda Municipal. Então, eu espero de verdade que a gente consiga fazer uma força-tarefa, né? Porque a gente não tem mais prazo para isso e eu acho que eu comentei ontem, é um desafio para os 2 lados. Um desafio para o executivo, mas é importante dizer que, quanto executivo, a gente não vai mandar um projeto sem pé nem cabeça. A gente vai mandar um projeto que passa por um crivo também de procuradores, passa pelo trabalho conjunto das secretarias. Coisas pontuais, eventuais, inúmeros projetos que já passaram pelo Legislativo, passou, mas veio uma frase errada. A gente manda um ajuste e ele é feito sem prejudicar a essência do projeto. Em essência, o projeto está correto. Agora, de qualquer maneira, né, Sueli, há uma reclamação também da base aliada do regime de urgência. Por quê? Como você mesmo colocou, de conhecimento que havia essa inconstitucionalidade. Inclusive, houve um pedido da própria Prefeitura ao Supremo que foi acatado por uma prorrogação. Por que na última hora? Inclusive, são mais de 400 erros, não são poucos, né? A própria vereadora Estela está acionando o Ministério Público em relação à falta de assinatura do procurador, inclusive, questionando que quem assinou não teria autorização para isso. E dá a impressão que, mesmo para a base aliada, a pressão para aprovar com urgência um projeto ok, é importante,
mas vem uma faca no pescoço quando isso poderia ser feito com um pouco mais de tranquilidade, levando para as comissões, debatendo, analisando, exatamente para esclarecer esses pontos. Por que essa morosidade toda? Eu acho que o primeiro ponto, assim, eu fiquei contente de saber que se diagnosticou 400 erros é porque leu o projeto. Mas é obrigação deles, né? O que chega para mim é que não dava nem possibilidade de ler todos esses projetos. E eu solicitei, falei, então pontua quais são os erros. E, em grande maioria são erros de português, o anexo X, anexo Y. Eu falei, isso a gente corrige. Inclusive foram algumas correções. E eu concordo, de certa forma, que é um projeto complexo. O que é só importante dizer? Ele passa a ser um projeto difícil de compreensão se ele fizesse uma modificação em toda a estrutura da prefeitura, que é o que vai ser feito no plano de cargos, carreiras e salários, eventualmente. O que a gente está fazendo é que o projeto em si, ele é uma correção da DIN. E isso, não é uma novidade. Não é uma novidade. Por que demorou tanto? Porque ele é complexo de ser executado no sentido de ver todas as categorias. Mas a gente envia, de certa forma, o projeto um mês atrás. Nós encaminhamos o projeto e depois fizemos algumas correções. Mas eu digo, a essência do projeto, ela é a mesma. A essência, e eu disse isso a todos que eu tive a oportunidade de conversar, que ele altera, é um espelho, ele altera eventualmente nomes. Isso não é difícil de compreender. É simples de entender que a gente está simplesmente colocando descrição de cargos já existentes. Os cargos não estão mudando as suas funções. Eles sempre executaram. A diferença é que a gente passou a descrever esses cargos. Então, vai mudar a função X, Y? Não. A gente está descrevendo o que ele já fazia eventualmente. Então, não é um projeto que vai mudar funções especificamente, que vai mudar a forma da equipe de trabalho. Não, é a mesma coisa. E um segundo ponto importante, que eu fiquei sabendo ontem, na verdade, que houve esse questionamento. Primeiro que procurador é procurador do município e ele tem legalidade para dar um parecer sobre qualquer assunto do município. E no caso especificamente do que envolve os servidores de carreira, a gente tem uma procuradora no município, doutora Gabriela, que é dos procuradores, a que tem o maior, eu vou te dizer, tem o maior hábito, né, e conhecimento na área e na matéria de serviço público. Então, qualquer um que tem dúvida na prefeitura fala, olha, vamos falar com a doutora Gabriela, porque ela tem, entre todos os procuradores, todos entendem, mas ela tem um hábito de fazer mais esses processos. E houve internamente uma alteração na secretaria que a matéria de serviço público passou a ser função da PPI onde ela está. Então, a Gabriela foi para a PPI... Que é a Procuradoria de Patrimônio Imobiliário. A procuradora que tem o entendimento passou para a PPI, portanto, um projeto de magnitude como essa, que é necessário você ter um aprofundamento, e ela já vem acompanhando isso há bastante tempo, inclusive no que envolve PCCS, ela passou a cuidar desse processo. Isso, em hipótese alguma, cria uma ilegalidade. Procurador é procurador, tem autoridade, tem autonomia para falar sobre esse assunto. Lógico, cada um tem o seu direito de questionar, mas fica aqui publicamente meu agradecimento à Secretaria de Negócios Jurídicos, em especial à doutora Gabriela, que também, diante, né, da complexidade, da necessidade de aprovação do projeto, ela tem feito um excelente trabalho. Né? Só para esclarecer, a vereadora Estela, ela disse que a medida viola o princípio do procurador natural, por isso que ela aciona, então, Olha, você sabe que quase 25, 26 procuradores, uma coisa eu posso garantir, o procurador não vai fazer aquilo que é irregular. Então, jamais daria parecer se não fosse da sua alçada dar. Então, 7h50, Café com Política. Estamos aqui entrevistando a Suelen Rosim. Temos uma pergunta do André Fleury, né? O Fleury, podemos entrar com ela ou você quer? Eu acho que sim, porque me parece que tem a ver com esse assunto. Então, perfeito. Então, o André Fleury encaminhou, né, essa pergunta em áudio e vídeo, né? E o Bizarra vai veicular agora para a resposta da prefeita Suelen. Bom dia, prefeita. Bom dia, bancada, aos nossos ouvintes. Prefeita, no ano passado a senhora rompeu o contrato com a empresa responsável pela reforma do calçadão, alegando um atraso injustificável nas obras e posteriormente multando a empresa em quase R$1 milhão. Um rompimento que se deu no 7º mês dos 14 meses de contrato, tá dentro do prazo de execução, portanto, mas o governo considerou que aquilo estava atrasado e o papel do governo nada a apontar. Por outro lado, a gente não vê uma postura tão reativa da prefeitura com relação ao projeto dos cargos, que foi elaborado por uma fundação contratada sem licitação pela prefeitura lá em 2022, um contrato que já se expirou faz meses, desde novembro do ano passado
está vencido esse contrato, e nenhuma das duas tarefas que a empresa responsável, a empresa contratada se comprometeu a fazer, foi feito. A revisão do PCCS e o novo organograma que chegou agora, né, com mais de 100 erros, um projeto que nem a base do governo está conseguindo digerir muito bem. E pelo contrário, a prefeitura apenas glosou o pagamento a essa empresa durante alguns meses, para depois aceitar o projeto, etc., numa postura um pouco complacente. Agora, por que a senhora não tomou até agora nenhuma iniciativa, né, semelhante ao que fez o Calçadão no ano passado, rompendo o contrato? Porque, de fato, é um atraso injustificável, o que me parece. Em segundo lugar, se a senhora aceita que um organograma da prefeitura, que é uma estrutura de Estado hierárquica ao redor da qual orbitam 7 mil servidores, aí, pelo menos, seja votado em regime de urgência, um projeto elaborado por uma empresa mais do que problemática, e isso simplesmente define a nova estrutura de Estado da Prefeitura de Bauru? Um abraço a todos vocês. Bom, tá aí então. Ele tratou, né, os dois temas, né? Sim, e aí fazendo uma analogia com o rigor de um contrato e não do outro. Bom, acho que primeiro é importante que o Fleury entenda as duas frentes de trabalho. A gente tem o PCCS, Plano de Cargos, Carreiras e Salários, que faz toda uma estruturação que envolve cargos, carreira e salário dos servidores, e a gente está envolvendo dentro desse escopo quase 7 mil servidores. A fase que a FADEP tem é a fase de organograma. São pelo menos 4 a 5 fases de trabalho. A fase que ela está agora é uma fase que revisa o organograma da prefeitura. Isso, de certa forma, não implica... Vamos lá. A segunda frente é a ADIM. Então, a FADEP cuida do PCCS, uma fase faz o organograma, e dentro desse escopo do organograma a gente se vê no meio do caminho e fala, a ADIM está aí, nós vamos ter que cumprir. Então a gente pega basicamente o organograma, que vai pertencer também dentro do escopo geral de trabalho no contexto do PCCS, e antecipa isso, o organograma, para a gente ajustar o que a ADIM de fato está nos solicitando. Dentro desse ano vai o PCCS, que inclusive dentro do projeto de lei global, ele pode inclusive fazer pequenas alterações nesse projeto da ADIM que nós enviamos, porque a gente trata de forma mais global. Com relação ao trabalho que é da fundação em si, houve até um próprio diagnóstico no meio desse caminho, falando, olha, entre essas etapas, nós vamos ter que puxar o organograma, que era etapa 4 para etapa 3, para fazer um pouco mais de sentido. Isso foi tramitado legalmente, isso foi discutido com o nosso jurídico, e modéstia à parte, a gente está falando de um outro contexto e não contexto de uma obra, né? A gente está falando de um projeto global de reajuste da máquina pública, é diferente de um calçadão que as pessoas estão passando todos os dias ali, até porque o plano de cargos, carreiras e salários não é uma obrigação da prefeita nesse momento. É um objetivo do nosso governo fazer uma correção do plano de cargos, carreiras e salários. É um projeto nosso. O calçadão é uma necessidade física do espaço. Então, assim, a gente teve tempo para discutir isso. Não faríamos absolutamente nada que fosse ilegal nesse sentido. Estamos tratando com a empresa para que ela cumpra os prazos, né? Não vai haver, por exemplo, pagamento antecipado para a empresa, sem que ela entregue a fase que ela tem que entregar. Então, isso foi discutido eventualmente com o nosso jurídico. Então, não há diferença de rigor entre outros. São temas completamente diferentes. E, mais uma vez, eu digo, a gente precisa compreender. O que a gente está tratando é a correção de uma matéria inconstitucional dentro de um prazo estabelecido, que nada mais, nada menos do que faz a modificação, sobrepõe um projeto do outro, corrigindo a inconstitucionalidade. A gente não cria um monstro na prefeitura. Então, e mais uma vez eu digo, o projeto é nosso, do executivo. Qual o meu interesse de corrigir uma inconstitucionalidade criando uma outra? Então, acho que há, na verdade, um certo exagero em achar que a gente está mandando um elefante branco. A gente já sabe do que a gente está tratando. Está tratando de uma correção. Por mais complexo que seja, é uma correção. Então, não há da parte do governo inércia nesse sentido ou tratamento diferenciado. Pelo contrário, a diferença é que as duas coisas a gente tem prazo e tempo e são, de fato, muito complexos. Existem prefeituras que demoram anos para conseguir fazer uma reformulação administrativa na sua máquina. E, repito, nós estamos criando 16 cargos para atender essa base, corrigindo o que está errado no escopo da prefeitura. Faremos as exonerações no dia 29, independentemente da aprovação do projeto. Nós já avisamos as pessoas envolvidas nesse processo, né, que são os funcionários, que isso vai ser inevitável. E a gente vai aguardar a posição da Câmara, que assim entender. E digo, mais uma vez repito,
não é uma novidade para ninguém do que a gente está tratando, né? As correções de português, os erros pontuais, isso pode ser corrigido. A essência do projeto, na minha opinião, tem total condições de ser aprovada e não criar, de fato, um caos, que é o que a gente vai viver nas próximas semanas. 7h57, vamos fazer um rápido intervalo comercial. Na sequência, nós temos várias perguntas aqui da nossa audiência, né? Esclarecer alguns temas, que são temas também que a gente pautou, mas que vem da voz aí da população, de uma forma geral. Muito bem, olha, muita gente nas nossas redes sociais, WhatsApp, Facebook e YouTube. E a gente fala um pouco da saúde, viu, prefeito? O Tiago Fernandes diz o seguinte: muita gente morrendo por causa da dengue, as UPAs estão cheias. Já a enfermagem em Bauru, materiais faltando para puncionar veias, fazer soros curativos. No caso dos medicamentos do Abocate 22, 24, Polifix, Atadura, álcool, hipoclorito e algodão. E o Zucari, por que demorou tanto para contratar mais agentes para fiscalização da dengue, sendo que o custo é muito baixo? Olha, a gente, lógico, a dengue é algo que preocupa, né, todos os anos, e acho que é um desafio para muitos dos municípios, e com a gente também não seria diferente. O que é importante dizer? A gente tem contratado de acordo com a nossa condição orçamentária de fazer, né, e não só isso, mas a gente tem os concursos. À medida em que os processos chegam para mim, falam, olha, os concursos deram certo, a gente tem saúde e educação, são pastas em que a gente não nega reposição ou novos profissionais. Tanto é que a gente foi o governo que mais chamou novos servidores ao longo dos últimos 4 anos. Então, à medida que os concursos vão saindo, a gente vai chamando esses novos profissionais, né? Que é importante, os agentes é um concurso teoricamente novo por município, porque isso, de certa forma, algumas áreas eram executadas também de forma diferente, não por servidores de carreira, e a gente conseguiu equacionar isso dentro do nosso mandato e estamos chamando esses profissionais à medida em que os concursos vão acontecendo. E existe, obviamente, um processo burocrático para isso. Mas é importante dizer, saúde e educação são frentes de trabalho em que a gente não deixa de chamar novos profissionais e, de fato, a gente tem que ampliar esse quadro. E ele está sendo ampliado à medida em que a máquina tem condições de fazer essas contratações, eu digo, inclusive, das vigências dos próprios concursos. Foram mais óbitos, né, prefeita? 6 óbitos esse ano. 6 óbitos esse ano, 6 óbitos esse ano. Somos os primeiros a falar. E é por isso que a gente tem trabalhado muito também com a consciência da população, porque é um trabalho que é um trabalho, sim, do poder público, mas é um trabalho da sociedade como um todo. A gente tem feito, por exemplo, os multirões, que têm dado resultados significativos, né, para a gente poder trabalhar a via de mão dupla, né? Cada um fazendo um pouquinho da sua parte. Nós ampliamos, por exemplo, as unidades estendidas. Hoje tem mais 3 unidades estendidas que estão atendendo no horário a mais, ou seja, disponível para atender a população que tiver necessidade de procurar esses serviços. Então, assim, o máximo que a máquina tem condições, que a prefeitura tem condições, para isso nós estamos executando, além das equipes de trabalho que não têm parado. Prefeito, e por que a resistência de não se decretar um estado de emergência nesse caso? Aí não é nenhuma resistência. Aí a gente tem que passar, basicamente, de acordo com o que a vigilância epidemiológica nos propõe. E a emergência, o que provoca? Novas contratações com maior agilidade, menos burocracia. Então, eu preciso também tratar tecnicamente. Neste momento, a equipe de vigilância que nos monitora todos os dias é que traz esse relatório e diz há necessidade de emergência ou não. Importante dizer que, estando em emergência ou não, a gente tem que atender nosso povo. Ontem a gente teve, por exemplo, um volume maior nas unidades, mas não foi nem com relação à dengue. A gente teve muito mais alguns casos respiratórios, porque a gente tem uma mudança de tempo. Então, assim, eu tenho que analisar, de acordo com a equipe técnica, a necessidade de emergência. E isso, nesse momento, ainda não foi necessário. E espero que não seja. Deixa eu só entender essa questão da falta de verba. Pelo que eu entendo, esses agentes de anemia, 95% do salário é pago pela União. Então, não tem um peso expressivo na tua folha de salários. Existe, claro, em torno de um cargo, claro, a dotação, as despesas. O ano passado, o município recebeu cerca de 100 milhões de reais de uma dívida federalizada, cuja opção principal foi asfaltar. Não tinha como separar uma verba para isso? Deixa eu até deixar isso mais claro, né? Não dava para... Porque nós estamos falando de quanto que está deixando de investir na saúde nesse momento para chegar à conclusão que não tem dinheiro. Não, mas não é isso. Deixa eu só recapitular, porque eu acho que não ficou claro dizer que falta o recurso para contratar os agentes. Você falou há pouco. Deixa eu só corrigir melhor. Quando a gente fala de orçamento, a gente está falando não é só o agente que a gente coloca lá.
A gente tem toda uma estrutura criada para dar o suporte necessário. Por isso, agora tem quatro caminhonetes novas que estão chegando para as equipes. Isso é um investimento de recursos feitos no ano passado. As contratações, elas aconteceram. E o que é importante deixar claro? Quando eu digo de contratações, é que a gente tem um cronograma de contratações dentro das secretarias e das pastas, e que quando diz respeito a agentes, a gente não para essas contratações. As contratações de agentes não pararam. E é importante pontuar que não é por falta de agente que a gente vive um problema de dengue. A gente está falando que a dengue não é só o agente na porta de casa. Existem muitos outros fatores que envolvem o aumento de casos de dengue e a gente sabe quais são. A população também sabe e muita gente colabora para nos ajudar em cada um fazer a sua parte. É importante ressaltar isso. Agora, com relação às contratações, elas vêm acontecendo à medida em que o processo chega na minha mesa, autorizado agente, autorizado. Aí a gente chama esse profissional, ele assume e vai para o seu posto de trabalho. A gente tem um cronograma de novas contratações que vão acontecer. É importante ressaltar. Agora, com relação a demais investimentos, a gente investiu em novos equipamentos, investimos na restauração de algumas unidades, estamos investindo, e é importante dizer, o pessoal fala muito, faz muito asfalto, prefeito. Uma coisa é você ter despesa fixa e outra é você ter despesas temporárias. A gente não investiu só em asfalto, a gente foi o governo que investiu em tantas outras frentes. Estou com 5 escolas para serem entregues ao longo desse ano. A gente está quase zerando a fila de espera por creches, algo histórico para Bauru. Isso tudo é recurso do povo, que vem sendo cumprido com a população. Sueli, acho que na semana passada o munícipe registrou um vídeo, ele doando algodão e álcool 70 para uma unidade básica de saúde que não disponibilizava. E ele fez o vídeo, mostrou às servidoras de saúde que realmente não tinha utensílios muito básicos ali para atendimento. Teve uma fiscalização dos vereadores também apontando isso. Fiquei sabendo, fiquei tão indignada quanto, e eu vou aproveitar esse momento e deixar muito claro para a população. Não doe absolutamente nada. Não vá a nenhuma farmácia buscar qualquer tipo de coisa para entregar para a unidade de saúde. É obrigação da unidade entregar. E eu disse isso semana passada para a equipe. Eu disse assim, faltou algodão e a gente não foi entregue, porque o processo de compra, ele foge do nosso controle. Então, você faz uma licitação do algodão, entra uma impugnação, entra um atraso de entrega e o material não chega. 99,9% dos casos, a gente tem problema na licitação da entrega do fornecedor. Quando isso acontece, saúde é essencial, é importante. O algodão é essencial, a gente tem meios dentro da Secretaria de Saúde para adquirir o algodão e abastecer as unidades. Eles já sabem disso. Então, quando alguém aproveita esse momento e disse isso, a gente vai, inclusive, pedir que observassem unidade por unidade. Isso é chegar até o governo, que isso não chega. Isso chega depois que alguém foi lá e comprou. Falei, mas por que comprou o algodão? Porque não tinha na unidade. Falei, mas gente, então, não é possível não ter. Tem que ter. E a gente tem meios para adquirir esse algodão e entregar para as unidades caso haja um atraso na sua entrega. Então, isso, semana passada, quando chegou para mim, obviamente, eu chamo a equipe e pergunto, isso não pode e não deve acontecer. Prefeita, mas aconteceu o atraso XY. Estou exemplificando o algodão porque eu acho que ele citou, me parece outros que conhece... equipamentos também. Me parece que conhece muito bem, que detalha muito claramente quais são os itens especificamente. Então, fica aí um recado à população. Muitas coisas não chegam, só chegam a hora que a ponta estourou e eu já reorganizei a equipe disso. Isso não pode acontecer. Viu que vai faltar nas unidades? Assim como já aconteceu de tá faltando na unidade, hora que hora no almoxarifado, era só solicitar para o almoxarifado. Né? Isso já aconteceu inúmeras vezes. Então, eu já pedi que houvesse uma correção e deixar claro para a população. Não há necessidade, inclusive de servidor público, fazer vaquinha para apresentar aquele material. Prefeita, chegou na UPA. Vai lá na prefeitura. Prefeita, vim falar com você porque não chegou tal material. Chegou na UPA, né? Não tem o material, o que o município deve fazer então? O município deve entrar em contato diretamente com a secretaria. Se a secretaria não der um retorno imediato, pode ir na porta da prefeitura, ao invés de gravar o vídeo e fazer vaquinha, vai lá falar comigo, fala, prefeito, tô aqui, que eu identifiquei que tá faltando tal material. Mas e a emergência lá, como é que fica? Mas aí eu vou te dizer, aí eu converso com a equipe e o que é importante, não faltou nenhum atendimento por falta de material. Até porque hoje, dentro da própria estrutura, muitos servidores, quando existe, basicamente, vou dar um exemplo, até para ficar mais prático de entender. Eu não tenho medicamento X, mas eu tenho genérico para aquele medicamento para que o atendimento aconteça. Então, algumas coisas especificamente
foram substituídos para não interromper eventualmente o atendimento. E foram casos, em grande maioria, casos pontuais. O que eu acho importante esclarecer, nós podemos ter novos problemas? A gente pode ter novos problemas. Porque são inúmeros materiais que são licitados e comprados e tem o tempo das suas entregas. Então, a gente pode ter. Mas, em caso de necessidade, fica um recado aí aos servidores, notifiquem a secretaria e, se for o caso, me avisa, eu vou ligar e falar o que está acontecendo. A gente entra com um novo processo, faz uma nova entrega, remaneja entre unidades, que é, inclusive, o que, quando essa situação toda estourou, uma diretora da UPA falou, prefeita, a gente está remanejando porque tem uma quantidade maior na UPA X, estou dividindo com a UPA Y até o material chegar. É difícil controlar, é difícil porque a gente tem os processos de entrega. Mais uma vez eu digo, não há ninguém deixando de ser atendido por isso, tem que os profissionais se ajudam ali quando há necessidade, mas há também na parte da secretaria a obrigação de entregar o material substituindo, mesmo que atrase a licitação. Tem outras formas de fazer. Só fazendo esclarecimento, é claro que o combate à dengue ela é também da população, mas o município tem 167 servidores, pode chegar agora a 227. O Programa Nacional de Controle de Dengue indica 1 a cada 800 habitantes, o que teria que ter em Bauru 474. Então nós ficaremos defasados ainda em mais de 200, exatamente 200, um pouco menos de 250 agentes. Só para dar um número, porque é um conjunto. É um conjunto. Café está é aqui importante... preconizado pela... Não sou eu que estou falando, é a ciência. E foi identificado por nós, por isso que as contratações estão acontecendo, né? E quando a gente fala de defasagem, a gente tem uma prefeitura que tem defasagem de agentes e tem de outras categorias. O que a gente não consegue é fazer uma reparação de 200 e poucos servidores que deveriam ter sido contratados ao longo do tempo. Então, as contratações, elas estão acontecendo, à medida que elas chegam, o processo, eu já vou liberando para a gente poder chegar à sua plenitude de agentes. Ontem eu encontrei uma moça que falou, prefeita, fui chamada para ser agente. Falei, que bom, significa que as autorizações estão chegando e as contratações estão acontecendo. Antes de fazer a pergunta, fazer um registro aqui. O Rafael Lima, prefeito de Agudos, na nossa escuta, como sempre, um ouvinte internauta assíduo, ele diz o seguinte: bom dia a todos da bancada aí, bom dia minha prefeita, bom dia. Sucesso, estou na audiência aqui, abraço a todos vocês do programa. Abraço, prefeito, sucesso aí, viu, no mandato, tá indo super bem, o pessoal tá feliz em Agudos. Prefeita, o Tribunal de Contas do Estado embargou, cancelou, não cancelou, mas segurou a licitação para a contratação de uma empresa para terminar a estação de tratamento de esgoto e depois fazer a gestão dela e também a drenagem, etc., né? Todos já sabem disso. E atualmente quem avalia que a essa altura seria mais fácil, até gente do governo eu ouvi dizer isso, seria mais fácil começar tudo do zero, implodir aquela obra que está lá cheia de problemas, que não terminou, cancelar essa concorrência, começar uma outra, ao detalhe aí de uma pressão, não sei se seria bem essa palavra, do governo do estado, pedindo para que a água seja incluída também nessa concessão. Enfim, eu acho que implodir a estação até um exagero, mas cancelar a concorrência a essa altura não seria a forma mais viável de fazer essa obra deslanchar de uma vez? Ela já vai completar, já completou, né? O processo todo já completou 10 anos, desde de 2014 até agora, enfim... Tá virando um mico isso. E daqui a pouco nem vai ter mais tecnologia do que está ali, né? Exato. Se demorar mais, né? É um desafio, mas assim, não existe por parte do governo a intenção de, enfim, lógico que se usou, parafraseando aí, a questão de colocar a estação abaixo ou parar processo. Pelo contrário, a gente defende o modelo que foi apresentado. O que a gente tem é o Tribunal de Contas fazendo uma avaliação do edital, que é natural. A gente vai comprar um lápis na prefeitura, o Tribunal de Contas vai eventualmente fazer essa avaliação. Então, quanto mais complexo o processo, mais complexo para o próprio Tribunal de Contas fazer a avaliação. Então, eu aguardo um retorno do Tribunal de Contas, se há sequência ou não do edital, e eu tenho que confiar, até porque a gente não fez um projeto da nossa cabeça, a gente contratou quem entende do assunto para fazer um modelo que atendesse as necessidades e a nossa realidade. O que é importante dizer que Bauru é diferente de qualquer outro município, porque a gente tem uma estação, como você bem disse, se arrastando aí há 10 anos. E a gente inclui também, dentro de um projeto, as obras de drenagem da Avenida Nações Unidas. Então, é um projeto feito e pensado para Bauru, que tecnicamente a gente percebe que atendeu todos os critérios necessários, e que eu aguardo agora é a posição do Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas dizer
toca o edital, nós tocaremos. Se eventualmente o Tribunal de Contas entender que não há necessidade de tocar o edital, aí a gente repensa o que fazer. Mas o objetivo do governo, em momento algum, é parar esse processo, ainda mais voltar, né? São quase 50 milhões já aplicados, mais de 2 milhões que foram aplicados para esse estudo, para essa modelagem. Então, já vem recurso público acontecendo. Nós repactuamos o prazo com o Ministério das Cidades, né, diante da pausa que o Tribunal de Contas deu para avaliar o edital, e acho que isso que é importante. Ele está parado por quê? Porque eles estão analisando, é natural que demore um pouco. Então, a gente aguarda e eu quero pensar do lado do copo cheio, que teremos boas notícias em breve para conseguir dar continuidade a esse edital, que é importante para a cidade. Bom, voltando à questão da saúde, o Ronaldo do Posto pergunta como é que estão as promessas de campanha, né? Eu lembro da tua campanha, você falou, o hospital municipal já é realidade. E já é realidade, tem projeto. E onde está no orçamento, está tudo certo? Está encaminhado no orçamento, a gente já apresentou, inclusive. Está no orçamento de que ano? Está no orçamento do ano que vem, desse ano também, obviamente, e a gente tem não só isso previsto, como a gente está reorganizando fazendo um ajuste técnico, eu digo arquitetônico mesmo, do hospital e do projeto, para retomar a licitação dele. Então, não é só uma promessa de campanha, é a realização de um sonho para a cidade, e ele pode ficar tranquilo que a gente é o governo que é bastante conhecido, inclusive, em, apesar dos desafios, cumprir grande parte dos seus compromissos. Hospital Público Veterinário. Um desejo, e a gente já vem trabalhando bastante com relação ao Estado e até mesmo à União para angariar recursos. Eu acredito que é uma necessidade. O que a gente tem, o abrigo para cães e gatos, que é entregue nesse segundo semestre, está finalizando a parte elétrica, a gente inaugura ele no segundo semestre. E o próximo passo é pleitear, sim, um hospital veterinário, porque eu acho que Bauru precisa e merece. E a nossa busca agora é para recursos para essa construção e, eventualmente, a manutenção dele. Prefeita, a Vilma Pachelli Oliveira, bom dia. Perguntem para a prefeita o que ela acha, né? Se ela acha que o serviço de tapa-buracos está sendo bem feito na cidade, se a qualidade do asfalto está satisfatória para ela, e no caso também ali das intervenções na Nossa Senhora de Fátima. Olha, é um assunto bastante assim, técnico, mas eu posso te dizer que por sermos o governo que mais investiu, né, nessa área nos últimos anos e em grande maioria a gente fez menos tapa-buraco e muito mais asfalto novo, dentro de uma proporção, a gente não tem tido reclamações técnicas com relação a isso. Né? As equipes estão trabalhando, fazendo operação. Óbvio que a gente tem muitos outros bairros para fazer, isso eu deixei muito claro, a gente não conseguiu fazer 100% da cidade. Ficou para um segundo mandato mais uma segunda etapa envolvendo essa parte de infraestrutura. Nossa Senhora de Fátima é o tipo de obra que basicamente é como calçadão. Eu já sabia que às vezes a boa notícia dá trabalho e iam tentar trazer a boa como uma má notícia. Porque toda obra gera transtornos e a gente tem umas canaletas extremamente complicadas lá e precisam de um tempo a maturar o material que é colocado lá. Ia gerar interdições, ia gerar problemas, mas é como Praça Portugal, né? 3 obra parada, críticas ao governo, hoje todo mundo usa, todo mundo gosta e acho que foi uma boa escolha do governo tocar aquele projeto adiante. Fora isso, a avenida está dentro do que a gente esperava, houve uma sinalização do governo em não bloquear 100% do estacionamento a pedido dos comerciantes, as obras estão para finalizar. Eu vi que alguém comentou assim, mas por que não faz canaletas mais modernas? É que tudo tem um custo muito maior. Então a gente optou pela tradicional, foi licitado dessa forma e a gente, óbvio que hora que vai receber 100% da obra, eu quero estiverem entregues 100%. Então, cria transtorno, eu passo por lá, fico brava comigo mesma, mas logo a obra termina e a população vai se lembrar, aliás, vai esquecer da parte ruim e lembrar da parte boa. Jabor. Prefeita, a base de todos esses problemas que nós estamos discutindo aqui é dinheiro, né? E, sabidamente, neste ano o dinheiro ficou bem mais curto, está contado, não há verba para investimentos, a não ser que venha de governos ou se faça algum projeto que a gente consiga obter. E fala-se bastante que o governo municipal está buscando empréstimos, tanto para fazer os poços de água que precisam ser feitos aqui. A gente está na beira da estiagem aí, daqui a pouco começa a faltar água, mas também de uma forma mais ampla, fala-se em coisa de 400, 500 milhões que a própria prefeitura e executivo estaria buscando. E dinheiro emprestado é dívida, juros, etc., numa fase ainda complicada da economia brasileira.
A senhora vai partir mesmo para o empréstimo, porque dinheiro não vai ter mesmo no orçamento este ano, né? Não tem. O orçamento está bem diferente do que a gente vivenciou nos últimos 4 anos, mas isso já era esperado. Acho que Bauru demorou um pouquinho mais ainda do que outros municípios já vinham sofrendo, né, essa questão orçamentária. E a gente tem que fazer o dever de casa, né? Reduzir as despesas, aumentar a arrecadação, de certa forma, com projetos internos que podem nos ajudar a fazer isso. E buscar recursos federais e estaduais. A gente solicitou aí, o nosso problema antes era a falta de projeto, agora é a falta do recurso, porque a gente protocolou via PAC ao governo federal mais de 160 milhões de projetos, buscando recursos para a execução deles, e quase 200 milhões de reais no governo do estado, solicitando também recursos para a gente executar grande parte dessas obras. Então, a gente aguarda primeiro essa posição. Primeiro, dizer assim que primeiro objetivo do governo nunca vai ser o financiamento, vai ser primeiro o recurso federal e estadual. Porque dívida é complicado, né? Porque dívida é complicado. Ainda mais no momento em que a taxa de juros está na maior patamar da história. Não é que nós recuamos, a gente tem primeiro aguardado essas conversas com o governo do estado e o governo federal para a gente conseguir primeiro fazer isso com recurso que não seja recurso próprio do município. Se lá na frente a gente tiver uma condição maior de endividamento, entre aspas, que é o termo que a gente usa, aí a gente passa a repensar e fazer um financiamento, é importante que todos saibam, com responsabilidade, porque eu não posso, pior taxa de juros, pior momento, a gente trabalhar um financiamento. É um desejo nosso, nós estamos levantando os projetos que podem eventualmente ser financiados, mas primeira fase, primeira etapa e plano A segue sendo o governo do estado e governo federal. E a gente tem tido alguns retornos, né? A habitação, por exemplo, faltava uma diferença grande para início das obras da Vila do Cerrado. O governo do estado chancelou os 14 milhões de reais. A estrada Bauru-Piratininga, que era para ter sido iniciada no governo passado, o governador anuncia que no segundo semestre a gente deve licitar essa obra, então, ou seja, a obra que vai ser feita com recursos estaduais. A gente tem Granja Cecília, uma escola que é parte recursos nossos e parte recurso estadual, que as obras foram retomadas. Então, o plano A sempre é buscar recursos federais e estaduais. Eu devo ir a Brasília agora, nesse meio do ano, para a gente começar a trabalhar politicamente a liberação desses recursos. Ô Suelen, para a gente finalizar, tem aí o seu casamento anunciado agora para o mês de maio, né? Já está chegando. O Purini, né? E o Purini, em um certo momento, disse que tinha um convite até de uma multinacional, né, para sair da estrutura e tudo mais. Pós-matrimônio, ele continua no cargo no DAI? É uma coisa que a gente ainda vai avaliar, né? É importante que todos saibam que existe a prefeita Suelen, né? E existe o Renato, que tem a sua carreira política muito bem definida. Então, uma pessoa que, na minha opinião, faz um bom trabalho, independentemente da relação que nós tenhamos nesse momento. Relação essa aqui, ela começou dentro de pouco tempo, importante até reforçar, e não porque há uma criança a caminho, pelo contrário, né, já aproveitando, né, desmistificar a tal da gravidez da prefeita, que não existe, mas existirá porque o projeto, obviamente, o sonho é ter filhos, mas não nesse momento. Então, ele passa a ser uma pessoa que independentemente da Suelen, tem feito um bom trabalho político e seja onde ele estiver. Então, isso vai ser definido mais tecnicamente do que de forma pessoal, né? Então, ainda temos um tempinho aí pela frente para poder avaliar o melhor caminho. Muito bem. Suelen Rosin esteve conosco aqui no Café com Política número 150. 150. Obrigada pelo convite. Uma honra estar com vocês. Estou sempre à disposição e um ótimo fim de semana para todo mundo. Jabor, tudo certo com o jornal para esse fim de semana? Tudo certo. Um bom final de semana a todos. Muito bem. Bom, o Café com Política, tanto programa, né? O Café com Política volta na próxima sexta-feira, às 7h30 da manhã. Eu volto amanhã cedo, das 7 às 8h30 da manhã, com Economia 360, né? Com muitas informações do agro, uma entrevista com Eli Sintra, um especialista em vendas e gestão de vendas. Imperdível amanhã. Segunda-feira o Bizarra está aqui com o Luiz Beltramin, né? Porque eu vou tirar uma semaninha aí de descanso, aproveitando o feriado aí do dia 1º, e na outra segunda-feira eu estou de volta. Muito bem, bom descanso e a gente volta a se falar na segunda-feira. Eu, Luiz Beltramin, Alexandre Colim, Douglas O Jabor William. não quer mais saber, viu? Ah, não, o João Jabor de baixo clero não é não comigo. vou, eu só vou eu vou aparecer Café com Política. Vou aparecer de surpresa aqui. Vai, Boa. ele não quer acordar cedo, Eu vou buscar. A gente acorda 4h30 Vou te buscar lá, viu, Jabor? Olha, eu admiro muito isso. Né?
Já fiz isso na minha vida. Já viu? Agora passei dormi por pouquinho isso. mais. Já passei por isso. Quando eu chegar na tua idade, eu vou refletir também sobre Aliás, já chegou, né? isso. Segunda-feira agora. É segunda aniversário. Estarei ausente no meu aniversário. Vai Poxa comemorar na vida. Europa, cara. Aqui, E é. ainda reclamando do horário, né? Desculpa, Pois viu? é. Desculpa. Desta vez é na Bahia, tá? Mas, Bahia. coincidentemente, Ah lá. o ano passado nós estávamos visitando a minha enteada e eu acabei comemorando fora do país, né? Tô pagando a conta até agora, mas foi... Natural, faça como eu, parcele. Os boletos vencem. é a única certeza. É a da única vida. certeza. Obrigado, gente, pela audiência, pela preferência aqui com o Café com Política e o Cidade 360. De volta na segunda-feira, eu, Luiz Beltramin, toda a equipe aqui da redação do jornalismo da 96 e do Jornal da Cidade. Vem chegando ele, Evair de Húngaro Dundum, para comandar o Túnel do Tempo. E a você uma excelente sexta, um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Você ouviu Café com Política. Sua dose semanal de informação e opiniões aqui na 96 FM e nas multiplataformas do Jornal da Cidade.